Olá amigos board gamers, bem-vindos à Curious Box. Eu sou o Pedro Carlac e hoje regressamos com as nossas entrevistas. Temos um convidado super, hiper especial. Se vocês não conhecem, vão gostar de conhecer. É o Pedro Silva, que é designer de jogos de tabuleiro. Vem aí com o 28, um jogo sobre os elétricos de Lisboa. E além disso, também é designer gráfico de profissão. Vamos ter aqui uma conversa super, super interessante com ele. Fiquem aí para ver. Olá Pedro, bem-vindos à Curious Box. Olá Pedro, obrigado pelo convite, antes de mais. É um prazer estar aqui no teu canal. É um prazer ter-te aqui e quero aqui abordar, tenho aqui muita curiosidade em relação a muitas das coisas que tu fazes. Já vamos falar dos jogos, já vamos falar dos teus jogos e dos teus projetos, etc, etc. Que eu sei que anda aí muito pessoal que quer saber umas coisas sobre o teu jogo novo e se calhar sobre projetos que vêm mais para a frente. Mas antes eu vou falar aqui sobre o momento em que eu e o Pedro nos conhecemos. Eu e o Pedro conhecemos-nos na Leiria Con 2019, certo, Pedro? Verdade, a última. Exatamente, a última, a Leiria Con, onde estás. E foi também a minha... E o Pedro já trazia debaixo do braço o seu 28, um jogo sobre o qual vamos falar já mais daqui a um bocadinho. E o Pedro, todo contente, chega lá e tal, com o seu protótipo, um protótipo que causava uma impressão na mesa, que toda a gente ficava a olhar, aviso já. Portanto, fiquem aí curiosos, anotem aí 28. E depois a gente acabou por conversar, etc, etc. Mas eu não sabia que tu eras designer gráfico, amigo. Portanto, eu quero saber como é que nasce a tua paixão pelo design gráfico. Pelo design gráfico? Sim. Design em geral, pelo design em geral. Sim, eu venho do ramo das artes, portanto, a minha formação foi nessa área. Eu entrei no Instituto Politécnico de Tomar para fazer artes gráficas. Na altura era um bacharelato, eram 3 anos. Depois, na altura em que eu estava a concluir o bacharel, ficou bietápico e foi possível estender a licenciatura. Foi nessa altura que surgiu um convite para vir trabalhar para Lisboa, que eu aceitei, e vim trabalhar para uma gráfica onde, aliás, ainda trabalho, há 21 anos. Continuei a fazer a licenciatura, portanto tinha um dia por semana para ir à faculdade, para ir a Tomar fazer os meus estudos. Acabei por continuar e fechar a licenciatura nos 2 anos seguintes. Depois tive um ano, se eu não estou enganado, de pausa, e depois a delegação da gráfica era ali nas Avenidas Novas, bem ao lado da Universidade Nova de Lisboa, e tive vontade de voltar a estudar e inscrevi-me na Nova para tirar audiovisual, multimédia e interatividade, e inscrevi-me no mestrado, que acabei por não concluir, mas fiz a parte da pós-graduação, portanto a parte das cadeiras todas foi toda feita, foi toda concluída, fiz a parte das leituras todas e o registro da minha tese de mestrado, mas depois com as filhotas e não sei o quê, acabei por não concluir esse projeto. Mas pronto, o interesse pelas artes vem desde cedo e sempre me interessei pela arte no geral. Depois, mais tarde, já durante a minha formação, já foi um foco mais no design gráfico que desenvolvo desde então. Antes de fazer a tua formação em artes, estavas a dizer que já o teu gosto pelas artes já vinha de antes. Que tipo de arte é que te chamava mais a atenção? Que manifestações artísticas é que te chamavam mais a atenção? Na altura, ainda no secundário, né, antes de derivarmos para as artes no 10º, já tinha algum jeito para desenhar, mas era tudo muito, muito novo para mim, era experimentar, mas sempre tive um gosto nessa relação do desenho, da ilustração, não de uma ilustração convencional, mas já fazia os meus bonecos desde muito cedo.
a copiar as Disneys e companhias da nossa infância, não é? Portanto, a arte sempre foi uma coisa que me disse muito e, portanto, não, na altura em que tive que escolher, foi mais ou menos um caminho claro que eu tive de tomar. E os jogos de tabuleiro aparecem antes ou depois disso? Na tua vida? Na minha infância houveram esses monopólios e os petróleos, essas jogatanas todas com a vizinhança e a malta amiga ali mais próxima da rua, mas não foi uma coisa muito... Claro, houveram esses jogos, mas quando eu era mais puto não havia esse culto, fazíamos competições super agressivas quase, toda a gente queria ganhar, eram coisas assim muito... Sempre fui uma pessoa muito competitiva e sempre gostei de jogos no geral, desporto e jogo. O jogo no seu todo, não particularizando, mas sempre me interessou muito, mas não era uma coisa muito presente na minha vida diária, só descobri os jogos de tabuleiro bastante mais tarde, já na altura da faculdade. Aliás, antes havia aí uma sessão anual em que havia um aniversário de uma colega minha, que é a Ana das Caldas, da Rainha, que era muito próximo de Alcobaça, nós estávamos em Tomar juntos, mas vivíamos muito próximos um do outro, e portanto aquele encontro anual já sabíamos que a noite ia acabar com uma jogatana de risco até às tantas da noite, portanto eu não tinha nada disso em casa, não tinha só os monopólios e não sei o quê, mas não era uma presença muito habitual o jogo de tabuleiro lá por casa. Mais tarde um pouco mais com o meu irmão, mas não era uma coisa que fazíamos com muita frequência. Foi já uma descoberta bastante tarde nessas idas a tomar, nesses aniversários, e só eu estive a ver há pouco um e-mail para tentar perceber realmente quando é que eu me interessei muito em concreto pelos jogos de tabuleiro, e encontrei um e-mail de um colega meu, que é o PB, Jorge Val, que me passou um fecheiro do Catan em 2013, numa passagem de ano que fizemos juntos lá por Tomar, onde eu não fazia a mínima ideia que aquele tipo de jogo existia, em que, ainda antes de voltar a casa para Lisboa, tenho ali uns vinhos, vamos lá para matar a mesa, vamos lá experimentar isto e aquilo. Aquela fórmula do A mais B igual a C, na minha cabeça foi uma bomba que se rebentou ali. Foi muito, muito fixe essa descoberta, assim quase do nada, já bastante tarde. É óbvio, eu sinto que é quase como se tivesse entrado no estádio já com o jogo a decorrer a 20 minutos, já a tua equipa marcou 2 golos quando eu entro nisto, não é? Mas pronto, vale mais tarde do que nunca, e espero que ainda vá a tempo de ver uns quantos golos da minha equipa enquanto presencio essa jogatana. Mas já foi muito tarde, foi em 2013 que eu vi uma versão do It Yourself que ele tinha feito para jogar, nem sequer era uma versão comprada, e passado 2 ou 3 dias mando um e-mail, dá-me lá os teus fecheiros, quer fazer uma versão para mim, e os meus jogos começaram precisamente por aí, como tive sempre algum jeito para maquetizar coisas e era uma coisa que eu gostava de fazer, acabei por começar as minhas primeiras experiências com jogos de tabuleiro assim mais à série, desta nova onda, foi precisamente a construir os meus jogos de tabuleiro, a fazer, mas foi um caminho que me deu bastante gosto, porque estava bastante relacionado com aquilo que eu gostava de fazer, havia arte envolvida naquilo, havia algum trabalho manual, a parte da maquetização, o desconstruir dos jogos. Aliás, foi assim que eu descobri o BGG. Fiz a conta do BGG, foi criada porque não fazia ideia o que era o BGG, não fazia ideia do que era a comunidade board gamer mundial, desconhecia completamente a quantidade de títulos que já naquela altura existiam, mas sabia que era lá que eu encontrava as imagens que eu precisava para montar o meu tabuleiro, para montar não sei o quê. Portanto, ok, acabei de fazer conta para ter acesso às imagens com melhor resolução, depois adaptava às perspectivas e não sei o quê, tudo para um uso pessoal, mas comecei assim a ter algum gosto dos jogos de tabuleiro na parte da construção, fazer as minhas versões dos jogos, só depois, pronto, aquilo depois entrou em crescendo, e a partir do momento em que começas a escolher os teus jogos para comprar, isso depois não há volta a dar. Tu referiste que começaste a interessar pelos jogos em 2013, e eu tenho entrevistado bastantes pessoas e falo com muitas pessoas, como tu falas e como nós estamos dentro do hobby e falamos, e há muita gente que entra no hobby, que se começa a interessar mesmo por jogos de tabuleiro, nesta fase aqui eu diria, entre 2010 e 2017, 2018.
há muita gente mesmo. O que é que achas que fez com que tanta gente aderisse aos jogos nesta altura? Foi maior divulgação, maior número de títulos ou... Eu acho que naquela altura, pronto, havia alguma falta de informação do meu lado, era uma coisa que eu não procurava, que eu desconhecia completamente, era um universo que me passava completamente ao lado, e portanto quando eu tropeço naquele jogo, que me faz aqui um clique na cabeça, depois, a partir daí, claro, fui eu já a procurar informação e a perceber, ok, isto já é uma roda que já está com alto andamento, eu é que estou aqui atrasado, mas isto interessa-me muito e comecei a explorar. E ainda por cima sou uma pessoa, só para teres uma noção, depois destes primeiros contactos com os jogos, onde eu fazia os meus próprios jogos, não é? Portanto, o jogo era-me apresentado de uma forma desconstruída, eu é que, pela base dos componentes, eu é que juntava as peças todas, agora preciso disto para fazer aquela ação, agora não, eu não fazia ideia que vendiam cubos e discos, eu passava horas de almoço enfiado numa loja dos chineses à procura de componentes alternativos para fazer as peças dos meus jogos, ou seja, dos jogos que eu queria montar para poder jogar, a comprar aquelas buchas de madeira que serviam das peças de madeira para os jogos, para os tonetes, começaram por aí, coisas assim do género. Eu montei carradas de coisas e, portanto, andava à procura de uma coisa que me pudesse, de um componente que pudesse fazer essa função no jogo que eu estava a procurar montar, mas longe de saber que haviam lojas dedicadas, que havia uma panóplia de títulos à venda já no mercado. Com certeza que haviam, né? Porque havia um circuito comercial já envolvido, mas não era uma coisa, nós não íamos a uma FNAC, não tínhamos assim tanta oferta, não, as lojas de cultura que tínhamos acesso mesmo em Lisboa, não eram os jogos de tabuleiro, era uma coisa que passava completamente despercebida, havia muito pouca oferta, estava super fundida, não era uma coisa que entrássemos numa loja e pensássemos naquilo e que fosse impossível não ver. Era preciso ali, naquela altura, para mim, foi simplesmente o facto de passar a conhecer que havia esse universo. Já vamos falar sobre os jogos pesados, que eu sei que tu tens uma quedazinha por euros pesados e que jogas com o teu grupo, vocês publicam fotos na net com relativa frequência. Mas de certeza que não começaste pelos jogos pesados. E aquilo que eu queria saber era por que jogos é que começaste? Quais foram os primeiros jogos depois do Risco e depois dos clássicos, que provavelmente também correste todos, como todos nós corremos? Quais foram aqueles jogos que despertaram o gosto pelo hobby em 2013? Eu comecei, como te disse, pelos Catans e os Stone Age e pouco mais nessa altura. A questão aqui é que depois de eu ter descoberto o Board Game Geek, onde tinha acesso a bastante informação, eu comecei a fazer buscas quase de forma incessante na procura de, ok, vou querer comprar jogos, mas o que é que eu vou comprar? E sempre fui muito cerebral na escolha dos jogos. Na altura vi carradas de vídeos para escolher a minha primeira compra. Posso já adiantar que foi um Puerto Rico, porque a coisa do fator sorte estar anulado de um jogo, aquilo para mim foi grande cena. Saber que havia um jogo que não dependia, ou tinha uma dependência muito, mas muito reduzida do fator sorte, aquilo para mim foi incrível. E depois de muito visionar ali na dúvida entre o Imperial e o Puerto Rico, e acabei por encomendar numa FNAC, nem sequer havia para entrega, numa FNAC online, passa publicidade, não tenho nada com a FNAC, obviamente. Acabei por encomendar uma cópia do Puerto Rico, e aquele jogo foi à mesa dezenas de vezes. Na altura jogava com o meu irmão e o grupo da faculdade dele, ele é da área da matemática, e portanto aquilo era tudo também muito Excel, e a malta passava a noite, o jogo de Puerto Rico, que estendia-se para 3 ou 4 horas, um jogo que é super rápido, mas aquilo, as noites eram um jogo por noite, aquilo raramente conseguimos fazer um segundo jogo de qualquer coisa. Mas foi essa descoberta dos jogos comecei pelo Puerto Rico, dos jogos onde o fator sorte estava menos presente no tabuleiro, juntando à fórmula do A mais B igual a C, e com C consegues criar todo o mundo. Foi isso que me fascinou. Quando é que começaste a pensar
eu se calhar era capaz de fazer um jogo de tabuleiro. Quando é que começaste a pensar? Quando é que te ocorreu pela primeira vez? Epá, isto é uma coisa que vai crescendo. A questão é, a partir do momento em que nós começamos a jogar, e que tu, além do jogo, tu estás a tentar ganhar pelo desafio de conseguires bater o sistema ou teres mais pontos que os teus amigos, quando tu, além disso, tu adicionas uma camada onde estás constantemente a desmontar o jogo na tua cabeça, a ver o funcionamento daquelas roldanas a trabalhar, e eu sempre é o meu maior fascínio na parte dos board games, é a parte mecânica, os mecanismos ou as mecânicas, se preferires, que envolvem o jogo. Quando tu adicionas uma segunda camada à tua partida e tu, em paralelo, estás constantemente a desmontar o jogo que tu estás a experienciar, a partir desse momento há um board game designer dentro de cada um. A partir do momento em que tu adicionas essa camada de pensamento à tua experiência de jogo propriamente dita, acho que a partir daí é só passar para o papel. E quando é que começaste a passar o primeiro para o papel? Tu lembras-te daquele momento em que pegaste, eu sei que tu já és dado aos protótipos e às coisinhas e às pecinhas e aos recortes, mas quando é que tu, qual foi aquele momento em que tu disseste, gostava de trabalhar esta mecânica, ou gosto deste tema, ou acho que este tema encaixava com esta mecânica e conseguia fazer um jogo relacionado com isto? Tu fizeste aquele percurso tradicional de fazer muitos protótipos antes de finalmente tentar lançar um? Aliás, o 28 foi o meu primeiro protótipo que eu realizei. Explica lá como é que isso é. Possa parecer, mas é verdade. tinha já tido algumas ideias que tinha passado para o papel em texto, mas nunca tinha materializado. Portanto, focava e perdia algum tempo no desenvolvimento da parte da teoria. Ok, o que é que esta ação podia levar? Perdi não. Investi algum tempo, também por óbvia imaturidade no ramo, mas perdi imenso tempo a escrever linhas de texto e a desenvolver a parte da teorização, e nunca tinha concretizado nada num protótipo, numa versão jogável de uma ideia que eu tivesse tido. Já foi mais tarde, já foi em 2019, que tínhamos estado a fazer uma partida de Rami com o meu irmão também e parte da família, e aquele sentimento, também fiz algumas noites a jogar póquer, e sempre me agradou aquela tensão de estar à espera da carta A ou da carta B, embora no póquer seja bem diferente, porque os autos são mais reduzidos. Mas no Rami é um jogo bem intenso, estás ali à espera de uma carta que podes bloquear duas sequências e um trio que te faz ganhar o jogo, e essa tensão de ter um deck de mão, um deck de cartas disponíveis na tua mão, precisares de uma carta específica para desbloquear o jogo, foi o motivo que me levou num desses fins de semana, fim de ano, onde eu estava em Alcobaça, nem tinha sequer levado jogos, tinha acesso apenas a um deck de cartas vulgar, e ok, era tão fixe, mas eu não conheço nada de nenhum jogo de tabuleiro que passe esta tensão da carta A ou B, que possa ter uma dupla ou uma tripla função, e que estejas a precisar dela para fazeres uma gestão de mão mais eficiente. E o 28 começou precisamente por aí, numa mecânica de mão que eu não sabia muito bem para que é que era, mas tinha criado um conceito para mim, que não conhecia nenhum jogo na altura, e penso que não existe, onde, ok, com naipes e com números, com um parcial do deck, não estava a jogar com 52, consigo, ok, com os naipes eu consigo fazer combinações para obter qualquer coisa, e com os pares que eu vou criando com os números eu vou conseguir explorar qualquer coisa. Portanto, eu tinha criado esta mecânica de mão que procurava um feeling. Portanto, o meu jogo começou por um sentimento que eu queria pôr na mesa, e portanto depois foi só ir, ok, isto parece-me funcionar, não conheço nada neste registro, o que é que eu podia fazer a partir daqui? Só mais tarde é que fui à procura de uma temática que pudesse
fazer funcionar a mecânica que eu tinha acabado de criar, e cheguei muito rapidamente à ideia dos elétricos, porque era um tema que me agradava, que não tinha nada no mercado, pelo menos que eu tivesse conhecimento, não existia nada no mercado. Ok, então eu com a minha mão consigo ter duas funções e tenho que gerir a minha mão da forma mais conveniente, explorar a zona histórica de Lisboa para fazer chegar os passageiros que com os naipes vou conseguir recolher para o meu tabuleiro para depois poder levá-los a visitar os monumentos. E depois aqui foi só uma camada extra, os monumentos entre si, ok, têm que ser ligados entre si para criar aqui alguma tensão no jogo, para que haja mais vontade para ir buscar e visitar o monumento A e não o B. Portanto, isto foi um passo a passo que foi construindo, mas sobre uma inexperiência bastante grande. Não foi só a colocação de uma ideia em prática, e acho que a principal diferença para os outros rabiscos que eu já tinha feito em texto foi que executei, pus no papel uma versão jogável da minha ideia, e foi isso que fez fazer o desenvolvimento muito cru. O meu jogo foi apresentado a uma editora ainda praticamente sem desenvolvimento, eu não fazia ideia do que era essa parte do jogo, já foi com a presença da editora que fizemos em paralelo esse trabalho, mas foi uma forma muito inocente e natural que fui fazendo o desenvolvimento da ideia, sem saber que aquilo ia ser publicado ou que ia ser interessante para alguém. O teu processo criativo, ao nível dos jogos, é sempre o mesmo? Ou seja, tu falaste aqui, neste caso, tu encontraste um mecanismo que achaste relativamente novo, fresco, não é? E que tu, ao jogá-lo, te fazia sentir algo diferente, algo que não sentias, ou pelo menos tu sabes, não é? Que não sentias noutros jogos. Continua a ser assim o teu processo para a tua criação dos outros jogos, ou às vezes vem por outro lado? Já fiz, pronto, isto é tudo muito novo para mim, e o universo dos jogos, como percebeste pelas datas que passei há pouco, é tudo bastante recente e é tudo muito novo, é tudo uma constante aprendizagem. Mas não foi assim. O segundo protótipo que eu fiz já meti à frente. Por acaso também o segundo ainda começou com uma mecânica, mas o terceiro que tenho desenvolvido já não foi por aí. Aí já fui. O segundo já trabalhei com o Tile Lane, já foi com um mecanismo novo, mas aí já tinha o propósito. Vamos por partes. A primeira versão, o primeiro protótipo foi 28, começou por um feeling, nem foi bem a mecânica. E depois é que procurei uma mecânica que pudesse dar aquele feeling. Mas comecei o jogo à procura de um sentimento à mesa num jogo de tabuleiro. E um jogo que eu pretendia que fosse jogável, com gamers, que na altura eu já me considerava um gamer, porque já tinha uma parte muito ativa do meu dia a dia. O jogo em si já ocupava bastante tempo no meu pensamento e na minha ocupação como hobby, mas também um jogo que eu pudesse jogar com as minhas filhas. Não pretendia um jogo super fácil, super dependente da sorte. Queria um jogo que já tivesse alguma gestão, e pronto, e agora sei que tem ali 3 campos a gerir, as rotas, o espaço do meu elétrico, a minha própria mão, tem ali alguns conceitos de gestão, com regras relativamente simples, mas que fosse também em simultâneo um desafio, porque era um bocado chato para um pai ter as duas miúdas à mesa e não ter ok, ou estava um jogo onde elas se divertiam, ou estava um jogo onde eu me divertia e elas não se divertiam. Não havia, no meu conhecimento, uma grande oferta dos jogos agora ditos familiares. Agora não, nada disto é novo, mas para mim era novo. Mas comecei o primeiro jogo precisamente por isso, uma ideia, um sentimento que me permitisse ter à mesa e fosse um jogo, um desafio interessante para gamers e não gamers, malta com menos idade e que possa fazer uma gestão menos otimizada das coisas, mas que consiga jogar o jogo sem qualquer problema. O segundo já comecei por um mecanismo, mas procurei uma coisa bastante diferente. Um mecanismo, o objetivo do jogo foi agora chamado Paciente Zero, é um nome provisório, mas foi o nome que eu atribuí a este protótipo, que ainda não tem editora associada. Estou nessa parte ainda, na procura de uma editora que o publique.
mas é um jogo de tile lane, não tem nada a ver com a temática do primeiro jogo. É um jogo, basicamente, é um abstrato que tem uma skin que o suporta, e é uma skin, ainda por cima, com um tema que é difícil de vender, porque envolve a parte de um vírus que nos dias que correm é um tema bastante presente, saturado, e há malta que não quer sequer ouvir falar nisto, muito menos jogar sobre este assunto, mas é uma abordagem que eu faço sobre o lado positivo da coisa, sobre o lado do laboratório que está a desenvolver o tratamento, não é sobre o problema, é sobre o lado da cura, propriamente dita. Mas é um abstrato, não tem nada a ver com um jogo mais temático que fiz na minha primeira abordagem. O terceiro jogo também comecei há pouco a desenvolver, já voltei aos meus primeiros ensaios, onde eu passava imenso tempo a escrever, e aí sim fiz uma opção, ok, vou procurar um jogo com um nível de complexidade um pouquinho mais elevado, porque o meu gosto, como disseste há pouco também, e bem, por jogos complexos é bastante real, e portanto vou tentar ver se tenho unhas para subir a complexidade. Claro que depois posso enquadrar o jogo mais acima ou mais abaixo, com mais ou menos de camadas, ainda estou nessa fase do fine-tuning ali no posicionamento do jogo, mas já está uma versão jogável que me agrada. Agora estou no processo de desenvolvimento da ideia, mas é um jogo onde eu voltei tudo atrás. Escolhi um tema que é da minha zona. Estou a trabalhar os monstros de Cister, que ocuparam fizeram a ocupação do que agora é conhecido como Mosteiro de Alpassa, não é? Mas era um tema da minha terra, e era um tema que eu quis explorar a parte até não poder mais, a parte da teoria, e portanto perdi N tempo a fazer a exploração porque desconhecia completamente tudo o que estava ali envolvido naquela ocupação, e portanto comecei precisamente ao contrário. Não há um caminho, a verdade é essa. Para mim não teve um caminho, tenho três protótipos, cada um teve um caminho, mas há sempre um ponto de partida que te faz. Eu acho que também acabo por também estar um bocadinho a experimentar qual é o meu caminho, mas o importante é pôr na prática uma versão que se pretende que seja jogável, para que a partir daí se possa desenvolver, porque se eu quero no erro dos meus primeiros rabiscos, e se não meter numa coisa palpável, acabo por não desenvolver nada, e a coisa acaba por não sair ali da gaveta de uma pilha de papéis manuscritos, e não sai dali. Achas que esse foi o maior erro? Normalmente os designers, quando começam, como em qualquer profissão, mas aqui estamos a falar de game design, e quando os game designers começam a criar os seus primeiros jogos, ou o primeiro jogo, normalmente cometem muitos erros. Eu não vou dizer desnecessários, porque todos os erros são necessários para uma pessoa evoluir, mas alguns erros que são mesmo daqueles de palmatória. Qual foi aquele erro de palmatória que tu cometeste ao fazer o teu primeiro jogo? Foi esse? Ou demorar muito tempo a pô-lo na mesa? Ou outro? Não demorou. O primeiro jogo foi da ideia ao meu primeiro protótipo, foi uma coisa muito rápida. Demorei uma semana a pôr aquilo num papel, percebi, ok, há aqui qualquer coisa, eu vou ter que passar isto rapidamente para uma maquete que possa trabalhar a partir daí. Aliás, e dessa maquete, que entretanto, com alguma vergonha e com isso que eu não fazia ideia, o que é que fazia? Eu cheguei a uma versão daquilo que para mim era um jogo redondinho, não é? Um jogo que estava bem fechadinho, eu uso o termo redondo para explicar isso mesmo. Mas o que é que eu faço com isto? Quer dizer, eu não tinha conhecimentos nenhuns com ninguém. Eu estava há pouco tempo com o grupo de Oeiras. Dentro do grupo de Oeiras estava mais à vontade com a malta com a qual jogava mais, que acabava por ser o tipo de jogo que escolhíamos a fazer essa secção dos mini-grupos dentro do grupo. Portanto, a malta, o Maciel, o Quintel, acabava por estar também, porque era um tipo de jogo, a malta gostava dos euros. Portanto, quando estávamos juntos era a jogar um tipo de jogo que era do agrado a todos, portanto acabávamos de fazer um mini-grupo dentro da comunidade mais alargada, e acabava por ser os jogos a fazer esse seccionamento. E na altura não conhecia ninguém, e na altura já me dava bastante bem com o Quintel, então disse, tenho aqui uma situação que cheguei a uma solução de um jogo que me agrada bastante, o que é que eu faço com isto? Ele tinha acabado de editar com a Pitágoras o Lusitânia,
e era o meu contacto, e, dizia, não, e foi ele a dizer-me, pá, manda, o que é que tu perdes? Vais ficar com isso na gaveta? Não, na altura nem joguei com ele, nem joguei com os meus amigos do grupo, porque tinha alguma vergonha em expor as ideias, estava completamente inseguro. Aliás, isto foi também um erro que eu cometi. Claramente, acabei por apresentar uma ideia que felizmente foi do agrado da Mebo Games, que quase de imediato aceitou trabalhar o projeto e desenvolver o projeto comigo, mas o produto que eu lhes apresentei ainda tinha uma carência enorme de desenvolvimento. Portanto, eu não fazia ideia, na minha altura, o que era partir um jogo, porque é que eu ouvi de jogar mal. Se o jogo te dá esta guideline, aquilo para mim, pá, não fazia sentido. Portanto, foi uma coisa que eu fui aprendendo, e aí já foi um trabalho que eu fui, e conhecimento que eu fui adquirindo em simultâneo enquanto trabalhava com a editora no desenvolvimento do jogo, mas era uma parte que me falhou redondamente. Claro, o segundo jogo já teve uma dose grande de playtests em cima, os conhecimentos também vão sendo alargados, o grupo com o qual tu te das também vai sendo outro, mais alargado também, que te permite fazer mais testes, e são os testes que acabam por encontrar uma forma bizarra de jogar o jogo que tu não estás a ver naquela altura e que te podem deixar o jogo partido, um jogo sem saída. O 28, na sua gênese, mantém-se em, sei lá, 80% do jogo. A ideia base do jogo, passado 3 anos, eu apresentei isto à Mebo, logo no início, portanto, comecei a ter ideia nessa passagem de ano, no fim do ano de 18, portanto, no início de 19, eu mandei o e-mail, nem foi diretamente para o Gil, havia um amigo em comum que tinha estado, se eu não estou enganado, com o meu irmão, que era o Nuno Santos, e comecei por lhe mandar o e-mail para ele: Nuno, vê lá, tive aqui esta ideia, o que é que achas disto? E não sei o quê, tenho vergonha de fazer chegar isto quase. Para mim, aquilo não, sabes, não era um jogo a editar, percebes? Não fazia ideia o que era aquilo, o que é que eu tinha em mãos. E o Nuno recebeu o meu e-mail: aqui qualquer coisa, vou mandar ao Gil, já dizemos alguma coisa. E foi quase de imediato: não, vamos falar, isto é interessante, ideia, o conceito também enquadra-se dentro de uma situação que nós procurávamos, um jogo sobre Lisboa. O tema, na altura, pronto, não fazia a mínima ideia que estava a encostar numa situação onde uma editora podia ter interesse, não pensava nisso sequer. Mas foi quase a medo que mandei o e-mail e vá lá, sem vergonha, sabes? A verdade é que, para quem está a começar, também fica já a dica: não tenham medo de pôr no papel as vossas ideias, porque se pensam, se estão a jogar e se estão a desmontar um jogo já na vossa cabeça, provavelmente são um game designer, está um game designer dentro de cada um, e não tenham medo de meter no papel e de tentar desenvolver. Não quer dizer que corra bem, muitos poderão correr mal, mas metam no papel e façam esse desenvolvimento, e não tenham medo, porque as pessoas são acessíveis, há um interesse mútuo, há quem concebe quer editar, quem edita quer um bom jogo, portanto, e pessoas novas no hobby são precisas dar aqui uma nova injeção de novas ideias, de malta nova, com novas abordagens. Eu acho que isto é saudável para todos, não é? Portanto, não há nada a perder no meio disto tudo, não tenho a vergonha que eu tive em querer apresentar essas ideias, boas ou más, mas claro, convém ter uma mínima noção daquilo que estão a apresentar é realmente uma coisa jogável, ou se é jogável, não convém ir bater à porta de uma editora sem... Eu sabia lá o que era uma sell sheet, ou não fazia a mínima ideia, foram coisas que eu só mais tarde é que aprendi a trabalhar, e só mais tarde é que aprendi a vender o jogo dessa forma, a desenvolver, a fazer uns passos todos certinhos, que agora sei quais são, ou estou a aprender quais são, mas na altura não foi nada disso que aconteceu, mas felizmente correu bem. Apresentei uma ideia que foi do agrado deles, e desenvolvemos em parceria este jogo, que sairá entretanto. Tu és designer gráfico de profissão e nós até estivemos aqui a conversar um bocadinho em off sobre isto. Há muitos jogos que não funcionam ou não funcionam tão bem porque o design gráfico o design gráfico do jogo não é bom. Pronto, ou não é muito bom. Não vamos estar aqui com papas na língua, porque é assim que as coisas são.
Eu quero que expliques aqui, vamos assumir que tem mais de 3 pessoas a ver-nos. Eu quero, eu quero gostava que explicasses aqui, para quem não percebe e para quem não tem estas noções tão técnicas, qual é o papel do design gráfico, o que é o design gráfico e qual é o papel do design gráfico num jogo de tabuleiro. Porque ainda há muito aquela confusão da ilustração com o design e da arte e essas coisas todas. Começa-me por aí. A verdade é essa, é que a arte de um jogo acaba por ser toda colocada na mesma gaveta. Para a grande maioria das pessoas, eu creio que não há uma distinção entre aquilo que é a parte da ilustração do jogo e a parte que é o design gráfico do jogo. São coisas distintas. O design gráfico envolve tudo o que é a iconografia, a paginação do livro de regras de uma forma mais explícita, a própria caixa, os punchboards, todo esse trabalho tem que ser feito. Mas a parte bastante fulcral na leitura de um tabuleiro é a parte dos ícones, onde nós temos que perceber de uma forma quase imediata, ou idealmente imediata, que aquela ação nos dá aquilo, a ação ao lado nos permite fazer uma outra qualquer coisa. Portanto, são duas situações bastante distintas, mas que na prática acaba por ficar tudo enfiado na parte da arte que assina o jogo. Mas nem sempre é assim. Na grande maioria dos jogos, nem sempre é o ilustrador que faz a arte do jogo, a parte da ilustração. A palavra arte é a parte da ilustração, que ilustra o jogo, o tabuleiro, faz a ilustração da caixa, das cartas, de todos os componentes envolvidos. Mas depois, ao lado da leitura do tabuleiro, toda a iconografia, a arrumação do próprio tabuleiro, isso é trabalho de designer gráfico. E muitas vezes é um trabalho super subvalorizado e convém fazer essa distinção. Conheço alguns jogos que têm uma arte incrível e depois, ao nível do design gráfico, é uma desgraça. Nós estamos constantemente a ir ao livro de regras perceber que aquele ícone dá, o que é que faz aquele ícone, o que é que faz aquela zona do tabuleiro. E tem outros que é o oposto, tem uma arte não muito feliz, a parte de uma ilustração não muito feliz, pode não ser o termo, ou não vai tão de encontro ao nosso gosto, não encaixa tanto com as minhas preferências, mas está muito, muito claro e muito bem feito na parte do design gráfico. Portanto, acabamos o papel do design gráfico basicamente é tornar, através de ícones, sinais, claro, a arrumação do tabuleiro e a arrumação dos elementos até. Muitas vezes não é o ilustrador que vai fazer essa arrumação, muitas vezes acaba por ser o designer gráfico a fazer arranjar as secções onde é que as coisas ficam mais claras, onde é que se lê, qual é a leitura que é feita se o objeto estiver aqui, qual é a leitura que é feita se o objeto estiver ali, a forma do objeto. Eu acho que isso é um trabalho que é feito pelo designer gráfico. Agora, há ilustradores que fazem também essa parte, mas eu diria que uma grande maioria não faz. E acaba por ser um trabalho que passa bastante despercebido no mundo dos tabuleiros. Não é? Portanto, tens os 3 aclamados vetores, não é? As mecânicas, o tema e a arte. Não é? E sendo que a arte, para mim, se divide nestas duas secções, ilustração e design gráfico, sendo que o que passa para a caixa, salvo honrosas exceções, onde se assina realmente a parte do design gráfico, é quem faz, é o ilustrador que cria um mundo para uma abordagem visual para aquele jogo específico. Sim, senhor. Vamos passar aqui ao presente e ao futuro próximo e mais longo. 28, certo? Uhum. Explica-nos o 28. 28 é um jogo... Vamos partir só do princípio que a Mebo não te comprou o jogo e que tu tens de o vender a nós, público, às 3 pessoas que estão a ver, e vende-nos aqui o 28 como deve ser. É que eu fiquei logo vendido, mal olhei para o tabuleiro que tu apresentaste, que eu sei que a arte já não é aquela. Aquela arte foi a minha abordagem, porque lá está, por defeito de profissão, eu não consigo deixar os meus protótipos em folha em branco, não consigo. Aliás, o design gráfico em si já me ajuda a eu estar a conceber o grafismo de um tabuleiro,
que pode ser para o lixo, de uma forma muito clara, estás a perder imenso tempo com aquilo, e que muito provavelmente a editora irá escolher uma linha gráfica que não tem nada a ver com aquela abordagem que tu fizeste, foi o que aconteceu com o 28, mas para mim é inconcebível estar a trabalhar um jogo se eu não tiver os elementos gráficos no sítio. Isso ajuda-me a pensar no jogo. Muitas vezes a própria arrumação que me dá a solução para uma qualquer situação do jogo acaba por ser o design gráfico a desbloquear uma qualquer situação. Portanto, é a maneira como eu penso o jogo, como é que eu apresento os mecanismos que eu idealizei para aquele conceito. O design gráfico também resultou. Eu fiquei logo cativado quando vi o tabuleiro o tabuleiro que tu tinhas feito para o 20. Há editoras, a MEB não gosta de nada. Não, os protótipos têm que ser em branco, porque para não criar confusão na cabeça das pessoas, porque eles idealizam que aquele será o aspecto visual do jogo que será editado mais tarde. Há outras editoras que preferem ver uma abordagem mais já com um gráfico para os tabuleiros, se a arte for decente, não é? Só ver um mínimo de cuidado, é bastante mais agradável, estás a experienciar um jogo com uma arte já aplicada. Mas também há parte mas também tem parte de razão, porque a verdade é que se tu estiveres a jogar o jogo com uma folha em branco, o teu foco está muito mais concentrado no jogo em si e não te distrais com a parte bonita. Ou com a parte se o jogo resultar a preto e branco, resulta de certeza a cores, ou quase de certeza, não é? É um bocado por aí. Acabamos por. O passo a passo seria pegar no jogo elementos a branco, só círculos, quadrados, zonas, secções, definir isso num tabuleiro, numa folha em branco. Mas eu não consigo deixar os jogos nessa fase e parto logo para uma abordagem gráfica. E muitas vezes é nesse processo que acabo por ter outro tipo de ideias e virar à esquerda ou à direita de uma linha que eu tinha idealizado inicialmente, mas faz parte do meu processo, mas também é um defeito profissional. Mas então vende-nos o 28, vá lá. O 28 é um jogo bastante simples, mas bastante desafiante, que tem levado um desenvolvimento bastante grande, já com o editor. Portanto, vou defender o jogo como ele está neste momento. É um jogo que é interessante jogar em família, é um pick-up and delivery. Na prática, temos uma mão que temos que gerir com decks, com cartas de socorro. Isso foi a história dos naipes e dos números que tinha na minha primeira versão. Na parte de tirar gorduras ao jogo, foi simplificada por uma carta de cor única. Portanto, a carta só tem uma cor, embora sirva para 3 propósitos. Mas é um jogo onde vamos recolher passageiros, a cor desses passageiros dizem-nos os monumentos que eles, naquela altura, têm interesse em visitar, e, portanto, levá-los a visitar os monumentos que, naquela altura, vão possibilitar o maior número de pontos de vitória. Na prática, é isto. É um jogo com regras... A visitar monumentos de Lisboa, é isso? Neste momento, sim, mas é uma das coisas que foi alterado ao conceito. Eu tinha dito que 80% do jogo na sua gênese tinha mantido, mas essa foi uma das coisas que alteraram na minha base. Não mudou nada no jogo, mas o conceito foi invertido. Eu, quando criei o jogo, eu, enquanto jogador, era um turista na cidade a apanhar elétricos. Portanto, as ligações das linhas do elétrico é que me iam conduzir ao monumento que eu queria visitar. Já durante o trabalho feito também com a editora, invertemos o conceito. Não, eu não sou um turista, eu sou o elétrico que anda a navegar, a explorar, a fazer a navegação pela cidade, a apanhar os turistas que vou levar a visitar os monumentos. Portanto, houve aqui uma inversão. Na prática vai dar ao mesmo. Mas então o jogador é o elétrico. Na versão que vai ser publicada, sim. Somos um elétrico. Aliás, esta versão também fez com que o jogo passasse de uma grelha hexagonal para um mapa. O jogo passou a ter um mapa a partir do momento em que adotámos esse conceito de nós jogamos com o elétrico de cada um tem um elétrico na sua cor, que vai andar a otimizar da melhor forma as rotas, os passageiros que lhe dá jeito a apanhar para os levar a visitar alguns dos mais emblemáticos monumentos da cidade de Lisboa. Como é que surgiu esta ideia do tema? Eu sei que primeiro veio a parte da experiência e depois da mecânica para assentar na experiência de jogo que tu querias ter, mas depois tinhas de arranjar um tema que encaixasse e que depois traduzisse. Eu já tinha chegado à mecânica da mão, não é? Sim. Onde eu vi que com aquela mecânica eu queria apanhar qualquer coisa e mover qualquer coisa.
e precisava de 4 coisas em 4 cores distintas, que na altura tinha usado os naipes, mas seriam símbolos ou cores ou o que fosse. Na altura, quando andei a perceber onde é que eu podia encaixar estas ideias, uma mão para fazer mover, para recolher qualquer coisa e para levar a qualquer lado, surgiu uma questão dos elétricos que haviam. Eu, na altura, estava a querer, isto tem que dar para 4 cores, até fui fazer alguma investigação. Existiam, de facto, elétricos na cor amarela, os tradicionais, o 28, que dá nome ao jogo, mas também haviam elétricos vermelhos e verdes, que eram coisas mais especiais, mas existiam. Portanto, havia aqui só, falta aqui só um, mas não vai ser por aí. Gosto da ideia, o tema é uma coisa nova, e depois, a partir do momento em que também invertemos a cor do elétrico para cada um dos jogadores, isso acabou por não ser uma preocupação, embora pudesse estar mais afastada da realidade, não havia grande problema em ter elétricos azuis, mas acabou por nem sequer ser um problema, mas começou por aí, à procura de uma temática que pudesse argumentar, e foi quase, durou muito pouco tempo a chegar ao tema dos elétricos, que depois, como te disse, e rapidamente passei para o papel. Foi a melhor coisa que fiz, porque sem isso ainda tinha ali uma série de papéis, uns A4 cheios de texto que não iriam dar em nada. Que grande lição é ou que grandes lições, depende, é que tu tiveste já depois de começar a trabalhar com o editor? Não é? Uma pessoa aprende muita coisa. Uma coisa é termos um protótipo nosso, que estamos eventualmente em casa e com uns amigos e tal. Outra coisa é termos um protótipo com uma editora e essa editora começar a desenvolver o jogo e, invariavelmente, começar a desenvolver contigo. Que grande lição é que tu levaste nesse processo de desenvolvimento? Não, a lição base começa no desenvolvimento no geral, coisa que aquele jogo não tinha, não é? Isso começa logo pelo embrulho final. Ok, é preciso partir o jogo, porque para mim era inconcebível. Ok, então, mas eu, como tinha começado o jogo, como eu era um turista a apanhar elétricos e precisava de uma combinação de linhas para chegar a um determinado momento. Ok, então e só ver um jogador mal disposto ou que só porque sim lhe apeteça rapar os elétricos todos do mapa? O jogo não dá para acabar, está partido, pois. Mas porquê é que ele havia de jogar assim? Não interessa. Estás a ver, este tipo de conceito eu não tinha presente na minha cabeça quando desenhei aquele protótipo. Estava, como te disse, ainda com uma parte de desenvolvimento ainda bastante curta. Percebi isso já a trabalhar com eles e na prática o que eu aprendi, as grandes lições que eu posso tirar daqui é saber ouvir, é super importante. Eu no início estava sempre mas arranjava sempre um argumento. Eu tinha estudado determinada solução e aquilo para mim fazia muito sentido. Mas nós temos que ver, há aquela solução A, mas também há uma B, uma C, uma D. Portanto, as grandes lições é desmontem o jogo ao máximo, derivem essas soluções ao máximo, vejam o que é interessante, o que não é, o que funciona, o que não funciona. Nós tivemos uma versão do 28 com 0 sorte. Nós escolhíamos as cartas que queríamos, não havia sorte envolvida no jogo. Era o jogo de Excel, super hardcore, mas zero fun. Não havia divertimento com o jogo à mesa. Basicamente, também não era isso que se pretendia. Portanto, consegues dosear isto, juntando ou retirando camadas, fazendo o polimento do jogo, tirar aquelas gorduras todas. Ok, o jogo ganha alguma coisa se tiver isto? Não. Por exemplo, a passagem do mecanismo de 2 símbolo e cor, ou símbolo e número, para uma carta de cor única, aquilo em termos matemáticos não é bem a mesma coisa. Mas é tão residual a diferença, porque é que eu vou estar a complicar se uma carta faz esse papel? Eu jogo 3 cartas da mesma cor, posso andar 3 passos, mas uma dessas cartas eu posso precisar delas para ir apanhar o turista. Eu não posso apanhar parte dos turistas que estão numa estação. Tenho que pelo menos pagar um bilhete para cada um deles. Portanto, isso faz parte do desenvolvimento do jogo. Era um desconhecimento até então na altura e foi uma aprendizagem grande que eu fiz com o trabalho com a editora, que foi sendo desenvolvido até há pouco tempo, que se fechou a parte do jogo. Portanto, foi só uma questão de
E o que é que se segue? Saber ouvir é mesmo muito importante. Eles diziam imensas vezes, eles diziam qualquer coisa e eu justificava. Não, é assim porque... Não. Depois aprendi a saber ouvir. Não. Se calhar pode ter razão, e se calhar até posso ter eu razão, mas antes de disparar um argumento que na altura pode fazer completo sentido, não, vamos ouvir, é o mesmo que os playtesters, na prática estamos a fazer constantes sessões de playtest. Temos que saber ouvir, este é o principal, perceber as dificuldades, de saber ouvir é mais importante do que ter uma boa argumentação. Depois cabe-nos a nós filtrar, a nós e a editora, filtrar o que dali é aproveitável, o dali é bom, não é? E faz parte do trabalho de desenvolvimento, tirar aquelas gorduras todas. A seguir vamos ter um jogo sobre skate? Nem por isso. Não está. É um tema que me agrada bastante, faço, é um dos hábitos que eu também faço. Mas olha, isso serve perfeitamente, é engraçado, estás a comentar isso. Houve um Kickstarter de um jogo há pouco tempo que tinha precisamente, era um card game, e a temática era precisamente essa, cheio de truques no skate e não sei o quê. Fui logo correr, ver o que era aquilo, pensei, isto é instant back. Não foi. Zero interesse pelo jogo, não me disse absolutamente nada, e era uma temática que me agradava imenso. Isto para tu veres onde é que eu coloco a parte do tema em relação à arte e às mecânicas. Para mim, é muito mais importante o jogo, e tenho muito mais prazer num jogo onde as roldanas fazem todo o sentido. Né? Por exemplo, tenho muito mais interesse em jogar um Pax Pamir, onde andamos todos à facada, afegãos, russos, ingleses, tudo à facada, para dominar uma determinada região. E é um tema que me diz zero, mas que as mecânicas me dizem muito. E tiro algo prazer a fazer um jogo daquilo. Ou um tema que me diz tudo, mas que a jogabilidade daquilo não me diz nada, e portanto tenho que remeter as mecânicas para primeiro plano também por aí, e é um bocadinho também para veres como é que eu funciono. Acabo por ter a parte da mecânica sempre é sempre uma preferência para mim, a verdade é essa. Acaba por ser natural. O que é que se segue? Mas não está previsto, não fugindo à tua pergunta, não tenho nada na calha a envolver skates. O que é que se segue então ao 28? Que projetos é que tens na manga? Portanto, que possas contar. Sim, ao nível do board game design, tenho o Paciente Zero, um jogo que está fechado, cheguei a uma solução que me agrada, pode, em termos de desenvolvimento, virar à esquerda ou à direita, mas é um jogo que está fechado nesta fase, está estagnado, estou na fase dos pitches, estou a ver se consigo fazer edição daquela ideia, mas está a ser bastante difícil pelo tema que eu apliquei àquilo, que não está a ser fácil, porque é um tema bastante sensível, na verdade, mas é um tema que encosta muito bem no jogo, e o jogo não é nada negativo, é um jogo bastante positivo, e na prática é um abstrato, portanto não precisa propriamente um tema, embora eu, com a ajuda do Bruno Ribeiro também mas que não consegues vender o jogo porque não tem tema. Não, a gente disponibilizou-se logo para trabalhar comigo e arranjámos um tema, e na mesma tarde já tinha um e-mail com imenso texto, super empolgante. Ele também faz um trabalho incrível nessa parte. Não seria um programa da Curious Box se não falássemos sobre o Bruno Ribeiro. Este nome Podes explicar, ele não fica a saber. Omnipresente, sim senhor. Olha, uma última questão antes de fecharmos. Se uma editora chegasse à tua beira e dissesse: Pedro, queremos que faças um jogo, o teu projeto de sonho, tens liberdade para o fazer, era o quê? Eu não sei, mas era um jogo que eu gostava de fazer de ponta a ponta. É difícil porque eu não tenho as minhas skills em termos de ilustração, de concepção de um mundo que vai dar um aspecto visual ao jogo que não seja a parte do design gráfico. Tenho bastante dificuldade em chegar a essa parte, mas gostaria bastante de ter esse projeto em mãos, um projeto onde eu faria os 3 passos, portanto a concepção, o desenvolvimento, pronto, aí já seria associado a uma editora, obviamente, e a concepção gráfica, o design gráfico e a ilustração do tudo. Era um projeto que certamente seria um desafio enorme, porque são 3 competências que são bastante isoladas, mas que
talvez conseguisse chegar ali a alguma situação que agradasse. Talvez fosse esse o projeto de sonho. Pedro, muito obrigado por teres vindo aqui à Curious Box. Um Obrigado, eu. enorme prazer. Esta entrevista, vocês não sabem, mas já foi adiada para aí umas vezes. Mas finalmente chegaste cá e ainda bem. Vocês que estão aí em casa, sintam-se à vontade para deixar aqui questões nos comentários, questões sobre os temas que aqui falamos, questões diretas ao Pedro, as questões que vocês quiserem, deem as vossas opiniões, estão curiosos. É que o 28 é daqueles projetos que eu estou mais curioso há mais tempo, desde que vi o protótipo, e ainda por cima com um tema tão giro, é difícil resistir. Mais uma vez, Pedro, muito obrigado por teres vindo. Obrigado, eu, Pedro. Fica bem. Amigos, daqui mais uma entrevista da Curious Box. Eu sou o Pedro Kerouac. Não se esqueçam de deixar o vosso likezinho aqui em baixo para ajudar a divulgar, porque só assim é que os vídeos chegam a mais gente. E se não subscreveram o canal, estão à espera de quê? Domingo à noite, já sabem, às 9 horas, encontro da comunidade de jogos de tabuleiro, é na Curious Box, na dupla de choque, às 9 da noite, com o João Pimentel, do canal É a Tua Vez. Vocês também podem ir ali ao lado de subscrever. Tá bom? Até já e, como sempre, espero ver-vos numa mesa perto de vocês.